Abóboras, fantasias, doces e filmes de terror. O que faz com que todos esses anos uma multidão de pessoas decore suas casas com tantos elementos assustadores e envie seus filhos para as ruas intimando os vizinhos com travessuras em troca de guloseimas? Para responder essa pergunta, vamos ter que voltar no tempo para uma época muito distante. Então acenda as velas e se cubra com um cobertor, porque essa é a origem do Halloween. Há milhares de anos, o povo celta acreditava que o ano se dividia em duas partes: a parte da luz relativa ao verão e a parte das trevas relativa ao inverno. Os períodos invernais eram muito rigorosos e com uma escassez de comida, além dos dias serem mais escuros, por isso eles faziam essa associação. Eles acreditavam que por conta disso os mortos vagavam no mundo dos vivos durante esse período, e que as pessoas poderiam se perder e serem arrastadas para o outro mundo caso se descuidassem. Além de que, os druidas pediam cautela e diziam que os espíritos dos mortos poderiam prejudicar as colheitas futuras e impedir o progresso do povo. E com tudo isso, eles tinham o costume de acender enormes fogueiras para iluminar as longas noites e se aquecerem. Também era muito comum utilizarem máscaras confeccionadas a partir de couro dos animais e pedaços de madeira. Essas máscaras tinham como objetivo afugentar os espíritos e fazer com que eles voltassem para o outro mundo. Esse festival acontecia no dia 31 de outubro e era conhecido como Samhain. Na Grécia Antiga, o dia 13 de maio era conhecido como o Dia do Festival de Lemúria, que era um período em que servia para pacificar os espíritos dos mortos, e isso acontecia no templo de todos os deuses gregos, o Panteão. Durante a Idade Média, a igreja não aprovando os costumes pagãos, mas também não querendo impor totalmente seus dogmas de forma brusca, teve uma estratégia de incorporação de costumes. Com isso, por intermédio do Papa Gregório III, o dia 13 de maio se tornou o Dia de Todos os Santos, que mais tarde seria transferido para o dia 1º de novembro. Os elementos das tradições pagãs e cristãs estavam agora misturados. Durante os séculos que se passavam, os costumes eram mais e mais incorporados uns aos outros. Os elementos que eram em comum era o fato de acreditarem que nessa época do ano acontecia uma espécie de conexão do mundo espiritual com o mundo material. E a maioria dos cristãos e pagãos dividiam o medo de que os espíritos malignos poderiam fazer algo ruim com eles e principalmente com a colheita. Como agora o Samhain era a véspera do Dia de Todos os Santos, que em inglês era conhecido como All Hallows Evening, logo se tornou uma abreviação na forma popular de se falar e passou a ser finalmente chamado de Halloween. Seguindo o festival, além das fogueiras e das máscaras para afugentar os mortos, também ficou conhecido outro costume que iria transformar o Halloween para sempre. Antigamente na Europa, era comum nessa época do ano as pessoas rezarem para as almas dos mortos, para que elas assim conseguissem sair do purgatório. Assim, era feito um bolo que era chamado de bolo de alma, que era distribuído para as crianças que batiam na porta das casas buscando comida. Era entregue esse bolo com a condição de que a criança ajudasse a rezar pelos mortos, para que eles pudessem encontrar a paz eterna. E isso mais tarde ficou conhecido como Trick or Treat, ou Gostosuras ou Travessuras, em que as crianças fantasiadas vão de casa em casa pedindo os doces. Uma das tradições mais marcantes do Samhain era esculpir rostos assustadores em nabos, para afastar os maus espíritos das colheitas. Por conta da imigração irlandesa nos Estados Unidos no século XVIII, o nabo foi substituído por abóbora, que tinham em abundância nas terras americanas. E além disso, com os imigrantes também veio a lenda do Jack O'Lantern, um mito irlandês que conta a história de Jack, o Miserável, um beberrão que, segundo a lenda, certa vez convidou o diabo para tomar uma bebida e não queria pagar a conta. O diabo fez um trato com Jack que pagaria se ele entregasse sua alma. Jack então aceitou a proposta, mas pediu para que o diabo transformasse em uma moeda, e ele assim o fez. Jack então guardou a moeda no seu bolso, ao lado de uma cruz de prata, e isso impediu que o demônio voltasse à sua forma normal. Ele disse que só o libertaria se ele não mais o incomodasse e que quando morresse o diabo não guardasse sua alma. O diabo aceitou e alguns anos depois essa proposta. Quando Jack morreu, foi cumprida a promessa. O demônio não levou a sua alma, mas com ele fez o pacto, mas também não foi aceito no céu.
ele ficou vagando pelo limbo com apenas a chama de carvão para iluminar o seu caminho. Essa chama ele colou em um nabo esculpido para preservá-la e tem perambulado pela terra desde então. E com base nessa lenda que surgiu a cabeça de abóbora com olhos flamejantes, o maior e mais conhecido dos símbolos do Halloween. Antes de continuarmos, deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de ganhar uma renda extra com a internet, YouTube, ou até mesmo viver disso ganhando milhares de dólares sem nem mesmo precisar aparecer? Em apenas 2 meses de canal, eu já consegui ser monetizado e já estou gerando uma renda extra todos os dias, apenas seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, confere o primeiro link na descrição para saber mais sobre e aproveita que está rolando uma super promoção por tempo limitado, além de uma garantia completa de 7 dias caso você não fique satisfeito com o curso. Por se tratar de um festival com a origem tão séria e mórbida, era natural que com a sua popularização, seus elementos fossem mudados e tudo ganhasse um ar de festa. As máscaras que tinham a função de proteção contra os espíritos agora eram fantasias. O ato de esculpir rostos em legumes e as grandes fogueiras deram lugar a enfeites nas casas, e o maior alvo agora, as crianças, são as que mais se aproveitam e tiram vantagem dessas modificações, ganhando doces e perambulando pelas ruas vestindo de fantasias seus personagens favoritos na maioria do tempo. A origem na Europa e a sua popularização nos Estados Unidos é um fato, mas e no resto do mundo? Bem, Hollywood tem uma certa parcela de responsabilidade por espalhar os elementos da comemoração para o mundo com todas as suas obras. E isso principalmente na década de 70 e 80, com filmes de terror desde baixos orçamentos até superproduções, foi difundido a data como sendo algo relacionado ao macabro e a histórias de terror. E não apenas voltado ao terror. Com o passar dos anos, desenhos e livros infantis também abordam o tema de uma forma muito mais leve. No Brasil, apesar de não ser muito comemorado, foi a partir dos anos 90 que cada vez mais tem sido, de certa forma, timidamente na cultura popular nacional inserido. Conhecido aqui como Dia das Bruxas, é sempre relacionado a festas da fantasia, mas sem o ato tradicional de pedir doce nas casas pelas crianças. Há quem diga ainda que isso ofusca o folclore nacional, mas esse é um assunto para um outro vídeo. O fato é que, mesmo sendo muito diferente de sua origem, a tradição do Halloween ainda tem seus principais elementos preservados, sendo uma data relacionada a terror e ao macabro, uma época de celebração dos medos em que tudo envolve o universo do terror. Jack O'Lantern deve estar muito orgulhoso onde quer que ele esteja vagando. Você conhecia essa origem? Como você comemora o Halloween? Com fantasias ou apenas assistindo a muitos filmes de terror? Diz aí pra gente nos comentários qual filme mais representa essa data para você. E caso você tenha gostado do vídeo, você pode nos ajudar deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal. Esse é um canal novo, então se você puder se inscrever e deixar o seu like para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas, você estará nos ajudando de uma forma tremenda e ficaremos extremamente gratos. E além disso, estarei postando vários vídeos e conteúdos desse tipo e muitas outras curiosidades em geral, todas as segundas-feiras às 11 da manhã. E eu tenho certeza que se você gostou desse vídeo, você vai gostar do próximo. Então, considere ativar o sininho também para você não perder nenhum vídeo novo. E nesse clima de mundos espirituais e materiais se entrelaçando, nós vamos ficando por aqui. Agora você pode apagar as velas e sem nenhum espírito maligno ficar entre nós. Até a próxima infinidade.